Bom dia, meu nome é Gisele. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema, os temas de cabeça e pescoço, né? Hoje com o nosso tema de lesões odontogênicas maxilomandibulares, orientado pelo Dr. Guido e Dr. Daniel. Então vamos dar início. Para começar esse tema, é importante nós termos bases sobre a odontogênese, né? E para falar de odontogênese, temos que falar primeiro da maxila e da mandíbula, falar brevemente, mas que são as estruturas que vão dar suporte e base e vão ser diretamente afetadas pelas lesões, vão dar suporte aos dentes, né? E a maxila e a mandíbula surge em grande parte do primeiro arco branquial, começando a se desenvolver por ossificação intramembranosa durante a quarta semana do desenvolvimento embrionário. Ambos os ossos da mandíbula superior e inferior possuem um processo alveolar que dá origem aos dentes, delineados na mandíbula a partir do processo basal pelo canal mandibular. Aqui uma representação da mandíbula, apenas para a gente dar ênfase a algumas estruturas, que é o corpo da mandíbula e o ramo da mandíbula. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Aqui, corpo da mandíbula, ramo da mandíbula. Vemos aqui a parte alveolar da mandíbula, em que há o arco alveolar, certo? E já prosseguindo aqui, vamos falar um pouco sobre os dentes em si, né? Estendendo-se da sexta semana de desenvolvimento embrionário até o início da vida adulta, a odontogênese envolve o desenvolvimento de 20 dentes decíduos, seguido pelo desenvolvimento dos 32 dentes permanentes. Aqui vemos as seções que eles se dividem, né? Os incisivos, temos os caninos, os premolares e os molares, certo? Cada dente se desenvolve a partir de células ectodérmicas, que se desenvolvem em ameloblastos e outras regiões dentárias externas, e células ectomesenquimais, que formam os odontoblastos e as papilas dentárias. Esse processo vai começar na coroa, que é essa parte mais externa do dente, e se desenvolver para a raiz. E 4 estágios da odontogênese foram descritos, incluindo os estágios que chamam de broto, capuz, campânula e coroa, que a gente vai falar agora a seguir. A fase do broto. Durante a sexta semana, as células mesenquimais engrossam e formam a lâmina dentária primária. A gente vê que tem uma invaginação do epitélio oral, e aqui vemos o mesênquima dentário, que vai engrossar e fazer a lâmina dentária primária. Essas células começam a invaginar para formar o broto dentário com uma capa sobrejacente, que essa lâmina forma essa capa na fase de capuz, e a seguir temos a fase de campânula, por volta da 20ª semana, que o broto dentário aparece em forma de sino, com células ameloblásticas e odontoblásticas ativas. Nós vemos aqui a camada dos ameloblastos e a camada dos odontoblastos. E para que essas células? As células ameloblásticas vão produzir o esmalte do dente e as odontoblásticas vão formar a dentina. E a fase de coroa é a conclusão desses processos de formação do esmalte da dentina. Lembrando que a produção de esmalte requer a formação completa da dentina subjacente e o esmalte não tem capacidade regenerativa. E antes da conclusão da odontogênese, ambas as lâminas dentárias primárias e secundárias vão desaparecer, como a gente vê aqui, certo? Ou seja, quaisquer remanescentes dessas lâminas, dessas células, podem dar origem a lesões benignas e malignas mais tarde na vida, que é o que a gente vai ver a seguir, certo? Aqui só a representação da camada do esmalte, a dentina subjacente e a polpa. Mostrando aqui mais da anatomia, né? Abaixo da gengiva, cada dente vai formar uma gonfose, que é aquela articulação em pino que a gente estudou, com a maxila ou a mandíbula, estendendo-se uma ou mais raízes no osso alveolar. As células ectomesenquimais remanescentes ao redor do dente criam um saco dentário, certo? O saco dentário, onde nós vemos o ligamento periodontal, que é essa porção em amarelo, e o cemento, que é essa camada abaixo, certo? O ligamento periodontal é um ligamento fibroso fino que liga o cemento de cada dente ao osso alveolar circundante, que é a lâmina dura, que é essa camada aqui de osso alveolar circundante, certo? E formando o principal mecanismo para a estabilização desse dente.
O cemento é esse tecido aqui mineralizado único, produzido por cementoblastos embutidos, que suporta a ancoragem do dente dentro do alvéolo, certo? A coroa do dente e a raiz se encontram no colo e do dente para formar a junção amelocementária, que é a junção dos ameloblastos com as células do cemento, aproximadamente no nível da gengiva, certo? No centro de cada dente, a gente vê a cavidade da pulpa, que é composta por células especializadas, incluindo os odontoblastos e fibroblastos, bem como vasos sanguíneos, nervos e uma matriz complexa. E fixados a mandíbulas por esse componente, os dentes migram para a cavidade oral e o processo da formação do dente se termina, né? A migração para a cavidade oral é aquela que a gente vê o dentinho nascendo, né? E quando tem a troca dos dentes pelos dentes permanentes. Aqui a gente vê também a camada do esmalte, da dentina, que a gente tinha visto antes. Aqui a porção do osso alveolar, canal mandibular e o osso basal. Lembrando que, para ser uma lesão odontogênica, ela tem que ter essa origem no osso alveolar, certo? Já entrando na questão das lesões, nós vemos aqui que vamos nos deparar com lesões predominantemente ou basicamente císticas na mandíbula ou na maxila, né? Mas também podem ser sólidas, aqui de aspecto benigno, ou menos comumente maligno, né? Em itálico aqui eu destaquei as lesões que são de aspecto origem odontogênica, que são o nosso tema da aula, e aqui a gente vê pela prevalência, né? Essas em branco são as que a gente vai caracterizar nessa aula, ok? Vamos começar com o primeiro caso, paciente do sexo masculino, 45 anos, com história de sinusite recorrente. Eu convido o pessoal a poder detalhar um pouco mais. Quem se habilita? Oi, dá para ver umas lesões. Oi, começando primeiro o exame, né? A tomografia, um corte coronal, um axial e um sagital, janela para osso. Dá para ver, aí no axial fica até melhor. Tem umas lesões mais hipodensas, bem delimitadas, no aspecto meio cístico, localizada. Ah, pronto, no sagital dá para ver melhor. Está localizado na raiz dos dentes, na região mais distal à raiz dos dentes, como se fosse na região apical. Isso. Melhor caracterizado no sagital. Perfeito. Aí, no caso, seria bem sugestivo daquela lesão, né? Aquele cisto periapical. Isso, perfeito. É esse mesmo o caso que a gente está representando, certo? Parabéns. Vou aqui prosseguir com o cisto periapical. O cisto periapical, também conhecido como cisto radicular, na raiz, é o cisto odontogênico mais comum. Ele resulta de inflamação secundária à cárie ou outras entidades, e o pico de prevalência desse cisto, que é assintomático, ocorre entre a quarta e sexta décadas de vida. A gente vê que por causa da cárie, né, que geralmente é o principal motivo. A infecção se espalha para a raiz do dente, causa uma periodontite apical secundária, que pode formar um granuloma ou um abscesso, e eventualmente se transforma num cisto. O tratamento é a extração ou terapia endodôntica para o dente envolvido, e o cisto residual é o que a gente chama do cisto periapical retido da mandíbula após a remoção cirúrgica do dente. A gente vê aqui na representação a formação do cisto periapical, certo? Aqui na imagem. E aqui, como é essa imagem que a gente vai encontrar? É uma lesão radiolucente, bem definida, redonda ou ovalada, unilocular, com bordas escleróticas nas proximidades da porção apical da raiz de um dente. Elas podem deslocar ou reabsorver as raízes dos dentes adjacentes, ou deslocar a borda inferior, ou invaginar para dentro do seio maxilar. A maioria dos cistos periapicais tem menos de 1 centímetro de diâmetro, né? O dente envolvido, como a gente falou, está comumente cariado, e o dente mais comumente envolvido é o incisivo lateral superior.
Geralmente, na ressonância, é um achado incidental, tipicamente é aquela intensidade de cisto, né, isointensos ao tecido circundante em T1 e hiperintensos em T2, e é importante notar que a radiologia nem sempre pode ajudar a distinguir um granuloma de um cisto, certo? Agora, vamos para o caso 2, que é uma paciente do sexo feminino de 35 anos, com edema maxilar indolor do lado esquerdo, de longa duração. Bom dia, Gisele. Bom Bom dia. dia, pessoal. Começando aqui descrevendo, né? Nós temos duas tomografias, no corte axial, outra no corte coronal, em que nós podemos ver uma lesão de característica cística, mais expansiva, localizada, envolvendo nessa região da maxila, do seu maxilar esquerdo. Ele se projeta, né, para o seu maxilar esquerdo. Nesse caso, eu acredito que esse material mais hiperdenso dentro desse cisto, acredito que seja o próprio dente. Ele está relacionado assim no aspecto mais superior aí dessa formação cística expansiva. Não possui um efeito de massa significativo, nem nada assim. Bom, acho que é isso. Se alguém quiser complementar com mais alguma coisa. Em relação ao diagnóstico, eu pensaria naquele, o cisto dentígero, que é um outro diagnóstico diferencial para essas lesões císticas aí na região. Diretor. E a gente pensa no cisto dentígero porque ele envolve a parte da coroa pericoronal do dente, né? Como a gente vê aqui na imagem. No caso do cisto periapical, que é o diagnóstico diferencial, ele envolveria mais a parte da raiz, a parte apical do dente. Não é mesmo? Exato, exato. Então é isso. Vamos prosseguir falando do cisto dentígero, que também é conhecido como cisto folicular. Ele é o segundo cisto mais comum e o cisto odontogênico do desenvolvimento mais comum. Se forma ao redor da coroa de um dente incluso e é tipicamente diagnosticado em pacientes entre 30 a 40 anos de idade. Os dentes mais comumente afetados são em ordem os terceiros molares inferiores, os terceiros molares superiores e os caninos superiores. Lembrando que os terceiros molares são os conhecidos sisos, e no caso que a gente viu, era um siso, um terceiro molar, que formou esse cisto, certo? O processo da formação desse cisto, inclusive, é assim: o epitélio do esmalte que envolve a coroa prolifera e o líquido se acumula entre as camadas e forma esse cisto. Portanto, identificar a coroa de um dente projetando-se nessa cavidade cística é quase que patognomônico, certo? E aí, pode haver infecção, conversão em tumores benignos ou raramente malignos. Frequentemente associam-se a odontomas, que é uma lesão que a gente vai caracterizar mais para frente na aula, e o tratamento típico é a enucleação com extração do dente envolvido. A recorrência desse cisto é rara. E falando de como a gente caracteriza essa lesão, é uma lesão radiolucente bem definida, para diferenciar da anterior, como eu falei, era pericoronal, envolvia a coroa, unilocular com bordas escleróticas. A coroa geralmente se projeta para dentro do cisto, como a gente falou antes, enquanto a raiz do dente afetado fica fora da lesão. E a distância entre a coroa e o saco dentário costuma ser maior de 3 milímetros. A convergência das paredes do cisto na junção amelocemitária é uma importante pista diagnóstica, ou seja, na junção, basicamente, as paredes vão até o colo do dente, né? Enquanto a raiz fica comumente de fora. E o cisto dentígero tem um de 3 padrões radiográficos pericoronários. É o clássico, que é esse envolvimento simétrico da coroa do dente, que o dente não irrompido, né? Lateral, que é quando surge do lado de uma coroa, e o circunferencial, quando acaba, que é menos comum, que é quando se estende além da junção amelocemitária e envolve a raiz do dente também, certo? A lesão ela pode se tornar extremamente grande, ao contrário dos cistos periapicais, muitas vezes distorcendo as raízes dos dentes adjacentes e remodelando a mandíbula. O osso cortical geralmente é preservado e eles tendem a permanecer uniloculares mesmo quando grandes, ao contrário dos tumores odontogênicos, certo?
E na ressonância, assim como os cistos periapicais, elas são tipicamente isointensas homogêneas em T1, hiperintensas homogêneas ou heterogêneas em T2, e podem demonstrar um realce de borda em uma sequência de pós-contraste, certo? Caso 3. Sexo masculino, 23 anos, relata dor na mandíbula. Bom dia, Gi. Bom dia, querido. Vamos lá. Aí a gente tem um raio-x panorâmico, né? E o que dá para ver é que nessa região aí do ângulo, né, da mandíbula direita, tem uma lesão lítica com os contornos bem definidos, né, bem delimitados, mas não tem destruição cortical, não estou vendo também envolvimento de partes moles. A estrutura dentária adjacente aí, creio que esteja preservada também, não estou vendo afetar a raiz, nem o próprio dente em si, inferiormente. Tudo bem. Do lado Esse esquerdo, caso tem uma tomografia também. Eu vou mostrar sim. também para você a seguir. Tomografia do paciente. Certo, aí nós temos aí os dois cortes da TC, né, axial e coronal, que aí mostra realmente, né, a lesão lítica vista no raio-x, né, no ângulo da mandíbula direita. Pelo coronal, não está parecendo ter destruição cortical. Só que eu olhando aqui o axial, não sei se pelo corte também, mas aparenta ter uma descontinuidade ali anteriormente. Mas, assim, não estou vendo reação periosteal também, não tem extensão para as partes moles adjacentes. E aí, nesse caso também pela localização, pensaria logo num tumor odontogênico, né? E no caso, acho que daria para ficar entre o ceratocisto ou o ameloblastoma, né? Isso, no caso, é uma ameloblastoma unilocular, né? Apesar de que é menos comum, e por essa localização de ramo da mandíbula, mandíbula posterior, e no caso, pelo estudo patológico feito depois desse caso, o diagnóstico desse é o ceratocisto odontogênico, Certo. certo? Nesse caso, o que a gente pensaria mais é pela localização de ramo posterior. Uhum. E aí, o ceratocisto odontogênico é uma lesão que origina-se da lâmina dentária, contém epitélio queratinizado, tem uma alta taxa de recorrência após a cirurgia e é observado devido ao comportamento agressivo e infiltrativo, juntamente com a presença dos cistos filhos no osso adjacente. Inclusive, devido a esse comportamento, o monitoramento radiográfico periódico anual durante os primeiros 5 anos é obrigatório e periodicamente a cada 2 anos a 3 anos depois disso, devido à alta taxa de recorrência, né? Mas, de qualquer forma, a transformação maligna dessas lesões é rara, e múltiplas lesões são observadas na síndrome de Gorlin-Goltz, que é a síndrome do nervo basocelular, na síndrome de Ehlers-Danlos e na síndrome de Noonan. É uma lesão radiolucente bem definida, corticalizada, unilocular ou multilocular, tipicamente, aqui o que chama a atenção, tipicamente envolvendo o corpo posterior ou ramo ascendente da mandíbula, né? Essa lesão, quando unilocular, que é em quase metade dos casos, pode exibir bordas recortadas escleróticas, e quando multilocular, são loculações pequenas, ou em bolha de sabão, ou maiores, que é conhecido como em favo de mel, certo? Tendem a se espalhar dentro do espaço intramedular, crescendo no comprimento do osso, é uma coisa característica, esse crescendo no comprimento do osso que a gente viu. A lesão frequentemente apresenta a extensão intramedular periférica de tecidos moles, conhecida como cistos filhos, e na ressonância costumam ser hipointensos heterogêneos a levemente hiperintensos em T1, hiperintensos heterogêneos ou homogêneos em T2, um realce periférico devido à reação inflamatória local, certo? E essa questão de ser hipointenso heterogêneo levemente hiperintenso, diferente dos outros cistos, né? É mais porque, apesar de ser um cisto, contém material também de queratina, né? E aí é por isso que se manifesta dessa forma, tá bom? Próximo caso, paciente do sexo masculino, 50 anos, relata dor na mandíbula e inchaço. Bom dia, Gisele. Bom dia. A gente vê uma lesão
lítica, né, no ângulo da mandíbula esquerda, nessa radiografia panorâmica, que parece ter um comportamento localmente agressivo, né, porque erode a raiz dos dentes molares adjacentes. Isso na radiografia. E quando a gente olha para a TC, a gente vê que tem um afilamento da cortical, né, uma lesão expansiva, que a gente pode pensar no diagnóstico diferencial que o Bruso citou, que é o ameloblastoma. Isso, perfeito. Aqui a gente pensa no ameloblastoma, né, por essa ser uma lesão lítica localmente agressiva, né, e aí o ameloblastoma é um tumor odontogênico benigno, mas localmente invasivo, de crescimento lento e tipicamente indolor. É tipicamente observado na terceira ou quarta década de vida, e o tumor também ocorre mais comumente na mandíbula posterior, por isso que o Bruso aventou também a possibilidade de ser um ameloblastoma, naquele caso, tipicamente na região do terceiro molar, que é o conhecido siso, com cistos foliculares associados ou dentes impactados. E, embora existam vários subtipos de ameloblastomas, a maioria não pode ser distinguida apenas com a radiologia, por isso que a gente fala basicamente com a ameloblastoma, e a gente não vai entrar no tocante do subtipo, certo? A taxa de recorrência é moderadamente alta, até 15%, especialmente com variantes multicísticas. O método de tratamento depende da apresentação radiográfica, no entanto, a maioria requer ressecção com margens amplas, com ou sem reconstrução. E o ameloblastoma é uma lesão radiolucente e expansiva que pode erodir o córtex e as raízes dos dentes adjacentes, unilocular ou multilocular, com aparência característica de bolhas de sabão e componente sólido nodular de tecidos moles. As lesões iniciais e variantes unicísticas são geralmente uniloculares e podem ser radiograficamente indistinguíveis de outras radiolucências uniloculares solitárias, como o cisto dentígero e o queratocisto odontogênico. Então, acaba que o Bruce estava muito correto em aventar aquelas duas possibilidades, certo? E o ameloblastoma unicístico é uma variante específica que ocorre tipicamente em uma faixa etária mais jovem e se apresenta como uma lesão pericoronal semelhante ao cisto dentígero. E a TC, com contraste, mostra o realce periférico irregular, septos e componentes de nódulos murais sólidos e císticos dentro da lesão, e a ressonância vê um sinal baixo intermediário em T1, intermediária alta em T2. A T1 e o T1 com contraste, os componentes sólidos mostram um sinal hiperintenso. Já que a gente está falando de ameloblastoma, eu já entro falando um pouco também do fibroma ameloblástico, que é um raro tumor odontogênico benigno misto epitelial e ectomesenquimal que surge na infância e adolescência. A transformação maligna ocorre em até 10% dos casos, principalmente nos menores de 22 anos. O tratamento é nucleação, curetagem, incisão ou ressecção, dependendo do tamanho do tumor, e é uma lesão de baixa atenuação, corticalizada, bem definida, sem calcificação, mas comumente também na mandíbula posterior, com ou sem envolvimento pericoronal, e geralmente se apresenta como uma multilocularidade expansiva, mas pode ser unilocular. E se tiver estruturas de densidade dentária no estroma dessa lesão, a lesão ainda pode ser um fibroodontoma ameloblástico. Essa porção de odontoma a gente vai entender mais as características mais à frente, certo? E outro diagnóstico que tem associação com as células ameloblásticas é o carcinoma ameloblástico, que apesar de ser raro, é o carcinoma odontogênico mais comum. E são tumores com achados citológicos típicos de malignidade com ou sem metástase, e é muito difícil de distinguir esses tumores de ameloblastomas benignos apenas na imagem. Por isso que eles lançam mão da análise histopatológica para fazer esse diagnóstico. No entanto, tem características agressivas, como destruição cortical, extensão extraóssea, extensos componentes sólidos, que podem sugerir o potencial maligno dessa lesão. A gente vê, inclusive, nessas imagens, que a TC mostra a massa de tecido mole multiloculada realçada, com destruição óssea adjacente, e a imagem da ressonância, que é de T1 com contraste, mostra o realce da massa de partes moles, certo? Prosseguindo, caso 5. Paciente do sexo masculino, 35 anos, relata inchaço duro e indolor ao longo da mandíbula inferior.
Bom dia, Gisele. Bom dia. Sim, aqui a gente vê 3 cortes, né, de TC, axial, coronal e sagital, e a gente observa uma lesão, principalmente que é melhor caracterizada, eu acho melhor caracterizada nesse primeiro corte, axial. A lesão é expansiva, tem um centro bem denso, né, e ao redor desse centro denso a gente vê como se fosse um halo radiolucente, certo? Forma como se fosse uma protuberância nesse local. E aí, a gente não vê acometimento cortical, não vê nenhuma linha de fratura, né, ao redor dessa lesão. E pelo material que você mandou, me parece uma lesão de odontoma, que você já começou a falar, né, nos slides anteriores. No slide anterior. Isso. Exatamente. E o que é o odontoma que a gente falou tanto, né? O odontoma é uma neoplasia odontogênica também benigna, que é mais comum na maxila e mandíbula, certo? Consiste em vários componentes dentários, incluindo dentina e esmalte, que se desenvolveram anormalmente para formar uma lesão de característica como se fosse amartomatosa, né? Quase 50% dos odontomas estão associados à falha de erupção de um dente permanente, embora possam se desenvolver após a erupção dentária, ou seja, aquele paciente que o dente nunca nasceu e aí começa a gerar esse estranhamento, certo? A maioria é diagnosticada durante a segunda década de vida, e aqui na imagem a gente vai ver um odontoma complexo, enquanto no caso anterior era um tipo composto. E esses tipos a gente vai detalhar no slide a seguir. Mas a lesão é uma lesão que é inicialmente radiolucente, aí evolui para conter pequenas calcificações e eventualmente forma aquela que a gente viu, né, que é uma massa radiopaca com borda hipoatenuante bem definida, que pode causar uma igual expansão vestibular e lingual das placas corticais, deslocamento ou envolvimento do canal alveolar inferior e deslocamento de dentes que não nasceram, certo? O odontoma se divide em complexo ou composto. O complexo é uma única massa mineralizada, amorfa, desorganizada, tendendo a ser arredondada ou ovoide, com uma margem arredondada ou lisa ou com densidade maior que a do osso, e ocorre mais frequentemente na mandíbula posterior. Voltando aqui só para a gente ver o odontoma complexo, certo? E o odontoma composto são múltiplas pequenas estruturas semelhantes a dentes, como um saco de dentes, e ocorre mais frequentemente na maxila anterior. Voltando novamente para a gente ver o caso, se você prestar atenção, parece que são vários pequenos dentes que estão juntos. Eles acabam sendo mais confluentes, né? Aí fica essa lesão hiperdensa, mas assim, são vários pequenos dentes juntinhos, certo? E aí, ambos os subtipos podem se desenvolver pericoronários a um dente impactado. Além disso, a dilatação irregular de uma cápsula pericoronal de baixa densidade pode representar uma infecção secundária ou uma degeneração cística. E a gente vê que a degeneração cística, sendo um cisto pericoronal, vira uma degeneração para um cisto dentígero, certo? Que é aquele diagnóstico que a gente falou lá no comecinho da aula. O caso 6. É um paciente de sexo feminino, 50 anos, com a maxila inchada. Gisele? Oi? Não, a gente tem tomografia sagital, coronal e axial, mostrando uma lesão lítica, multiseptada, meio expansiva também, situada na maxila paramediana à direita, né? No aspecto paramediano à direita, ali da região maxilar, do osso maxilar. Mas é basicamente isso, é uma lesão que aparenta ser localmente agressiva, né, por conta que parece estar levando a uma erosão, talvez, ali da cortical interna, né, de algumas áreas ali da cortical óssea. Não sei se eu vou conseguir dar uma hipótese diagnóstica. E é justíssimo isso, porque esse realmente é um caso mais desafiador, é um caso de mixoma odontogênico,
certo? E aí eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. O mitoma odontogênico é um tumor benigno raro, de origem ectomesenquimal. Lá naquela tabelinha no começo, ele está entre os diagnósticos menos comuns, é o diagnóstico menos comum, que talvez a gente vai falar aqui na aula, e geralmente se manifesta na segunda ou terceira década de vida, tem um comportamento localmente agressivo, apresentando como expansão indolor de crescimento lento, ocorre mais frequentemente na mandíbula posterior e ocasionalmente no ramo, no côndilo, na maxila e no zigomático. Não metastatiza, mas mostra uma alta taxa de recorrência. Observem que é um diagnóstico, assim, que é muito difícil, às vezes, de você diferenciar de um ameloblastoma, assim, multiloculado, ou às vezes, de um queratocisto odontogênico, também multiloculado, porque a localização mais frequente é também na mandíbula posterior, ele é localmente agressivo, certo? Ele tem essa característica, assim, a gente viu esse caso multiloculado, então, realmente, é um diagnóstico muito desafiador. E é uma lesão como que a gente vai ver? É uma lesão lítica, unilocular ou multilocular, com lóculos bem desenvolvidos e bordas recortadas, podendo ser bem ou mal definido, corticalizado ou não. Internamente, os lóculos são separados por septos finos, dispostos em ângulos retos, conhecidos como raquete de tênis ou padrão de escada, certo? E aí, pode ocorrer reabsorção radicular e deslocamento dos dentes. E o rápido crescimento do tumor resulta em extensa destruição óssea e perfuração do córtex com extensão para os tecidos moles circundantes, certo? A aparência pode se assemelhar a hemangioma, granulomas centrais, células gigantes, e o ameloblastoma, como a gente falou. E a ressonância tem um alto sinal em T2, devido ao estroma mixoide abundante, como a gente vê aqui na imagem ao lado, e na administração de contraste mostra um padrão de realce gradual em comparação com o ávido realce de um hemangioma, por exemplo, certo? E aí a gente já vai evoluindo para o último caso, certo? É um caso que não tem historinha, é um caso que foi de imagem retirada de artigo, então já vou abrir para quem quiser falar, tá bom? Gigi? Pode falar. Não, aí a gente tem uma radiografia panorâmica, de novo, novamente, né? E um ITCs, imagens de tomografias. Da esquerda, a da direita da tela parece ser um coronal e a outra parece ser um axial. E aí a gente vê uma imagem, tanto na radiografia como na tomografia, a gente consegue ver uma lesão mais esclerótica, mais com um halo lucente, né, hipodenso, adjacente à raiz ali desse molar, à direita. E aí, eu acho que a gente tem que pensar, e como o paciente não tem história, né, supondo que ele seja assintomático e que seja um achado incidental, no cementoblastoma, que é justamente uma lesão benigna que se desenvolve a partir do cemento dentário. Eu acho que Isso. dá para chutar diagnóstico. Perfeito, Marina. Nada que eu esperaria menos de uma pessoa que deu essa aula perfeitamente no ano passado, certo? Aqui, o cementoblastoma. O cementoblastoma é uma neoplasia benigna ectomesenquimal rara que surge a partir do cemento. É assintomático, um achado incidental solitário, e mais prevalente em crianças e adultos jovens, tipicamente abaixo de 25 anos. Tem um crescimento lento, comumente envolve a mandíbula e são vistos em associação com o ápice dos premolares ou molares, e é basicamente isso, é uma massa opaca arredondada, bem demarcada, periapical, que é característico dessa você vê uma lesão sólida periapical, você acaba pensando no cementoblastoma. É uma imagem esclerótica, né, com um fino halo radiolúcido, certo? E aí, é isso, assim, espero que, assim, a gente não falou muito sobre as lesões malignas, né, a gente falou mais das benignas, que são as mais prevalentes. Eu espero que tenha sido bem didático para todo mundo. Usei várias fontes, mas mandei algumas para o pessoal, e aí espero que tenham gostado. Parabéns aí, José, pela aula, muito boa. Como você falou, você focou aí nas benignas, são as mais comuns, e as odontogênicas, né? Só
a gente tem que ter cuidado, né? E são comuns também lesões na maxila, mandíbula, que não são odontogênicas. A primeira coisa que a gente tem que Isso. tentar ver nesse caso é elas têm relação com elementos dentários ou não, né? Aí, se tiver, aí você parte para essa chave aí, esse algoritmo tendo aí, lembrar que as outras, entra aí outras lesões que a gente vê, lesões ósseas nas demais regiões, né? Particularmente aí como que displasia fibrosa, né? E Isso, displasia fibrosa, no caso das malignas metástases, displasia fibrosa, existem vários que a gente viu naquela tabelinha, né? E você vê que geralmente as não odontogênicas são as mais prevalentes, né? Apesar de que na aula a gente focou nas odontogênicas, tem que ter essa atenção. Exatamente. E o sarcoma, né? Também acontece aí. Nos adultos, mieloma múltiplo, né? Nos idosos. Então, mas foi muito boa aí. Então, sempre ter em mente esse algoritmo aí que você detalhou, né? E são as mais comuns, né? Que você falou. Então, certamente, bem mais frequentes essas aí que você disse. Então, se a pessoa aprender isso aí que você falou na aula aí, certamente irá acertar os diagnósticos aí, eventualmente aparecerem. Ok? Parabéns, Gi. Excelente aí a sua didática, a sua apresentação à Constituição. Teu domínio, né? Demonstra que você estudou, se preparou. Parabéns pelo pessoal que participou também ativamente. Foi bem bacana, tá? Essa é uma área que é meio esquecida na radiologia, né? A gente, no nosso dia a dia, nossa atividade, a gente vê pouco, inclusive em congresso, não tem muita aulas, palestras dedicadas a esse tema. São sempre casos de exceção. De outra forma, a gente vê muito como achados incidentais em tomografia de seio da face. E às vezes a gente não valoriza. A quantidade de cistos periapicais que a gente vê, às vezes residuais, né? Se a gente prestar atenção na tomografia de seio da face, é muito maior do que a gente pensa. Então, a gente ter essa compreensão, esse conceito, e eventualmente escrever, nem que seja com uma observação, é importante, é um diferencial para a gente. E muitas vezes é uma sinuspatia, por exemplo, odontogênica. É uma área que ficou na mão dos dentistas, né? Então, essas radiografias panorâmicas, esses dental scans, né? Quando surgiu até tinha radiologista que fazia, depois não, ficou realmente com o dentista. Mas a gente tem que ter esse conhecimento, essa construção de conhecimento. Lembrar dos traumas também, que envolve essa aula. Eles gostam, os dentistas, muito de usar uma classificação numerária dos dentes, né? Então, elemento dentário número 25, 32, 16. Então, depois vocês dão uma olhadinha nisso, que não tem dificuldade. Aí você divide em quadrantes, 1, 2, 3, 4. 1, 2 é maxilar, o 1 seria a maxilar direita do quadrante superior direito do paciente. E aí você faz um reloginho, 1, 2, 3, 4, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda do paciente. E aí você tem 8 dentes de cada lado. Então você tem 1, aí tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Enfim, depois você dá uma bugada aí, que é uma forma elegante, ao invés de a gente ficar procurando, puxa vida, eu acho que esse é o segundo molar superior direito, é o terceiro molar, né? Você bota no dente número 25, 33, enfim. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nisso também. Ok? Boa semana para todo mundo, pessoal.